Olá, meu nome é Pietra Thaís Bueno, sou engenheira ambiental e pós-graduanda em Engenharia de Segurança de Trabalho pela Universidade de Passo Fundo. O trabalho de hoje que eu vou apresentar é sobre a análise preliminar de riscos, a APR, em instalações de sistemas fotovoltaicos. Então, os benefícios relacionados à geração de energia, principalmente relacionados a solar, são amplos e abrangem muitas questões. São elas questões técnicas, do ponto de vista elétrico, como ambientais e socioeconômicas. A energia solar, ela contribui para a diminuição da pegada de carbono, diversificação da matriz energética, bem-estar, diminuição dos níveis de poluição sonora, também contribui para a parte econômica, gerando empregos e renda, e é uma energia limpa e renovável. Então, esse setor tem crescido muito e está em expansão. No entanto, em relação à esfera de saúde e segurança do trabalho, ainda há poucas informações difundidas sobre os riscos existentes para os trabalhadores nas instalações fotovoltaicas. Eles estão expostos diariamente a vários tipos de riscos que devem ser considerados no dia a dia do trabalho. Então, o objetivo do estudo foi a realização da análise preliminar de riscos nas instalações de sistemas fotovoltaicos, identificando, então, os riscos ocupacionais existentes e classificando-os conforme o índice de criticidade. A gestão de riscos, a APR, ela busca, então, identificar quais são os riscos, quais são esses riscos ocupacionais, se são ambientais, de acidentes, químicos, físicos, avaliar eles e possibilitar a definição de ações para serem aplicadas com a finalidade de mitigar esses impactos e até reduzi-los ou extingui-los para que não existam, né, nessa atividade. A metodologia, então, foi avaliada cada atividade, a atividade em si de instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica, quanto aos riscos ocupacionais existentes. Então, os identificados foram de acidentes biológicos, ergonômicos, físicos e químicos. O cálculo do índice de criticidade ele se dá pelo produto da severidade, ocorrência e detecção. Foi seguido, então, os quadros 1 e 2 para avaliação. Os graus de risco, a numeração foi de 1 a 5, em severidade, ocorrência e detecção. Onde o índice 5 é o mais crítico, eu vou ler aqui só para vocês compreenderem a classificação. O risco 5 é severidade e falecimento. Ocorrência muito grande a probabilidade de ocorrer diariamente. E a detecção, ela é apenas após o detrimento identificado, após acompanhamento diário ou inspeção especial. Então, seria a situação mais crítica possível. Já o grau de risco 1 são acidentes que não causam qualquer ferimento. Tem baixa probabilidade de ocorrência, por exemplo, é uma ocorrência anual, e a detecção é de fácil detecção, visualização imediata, então ela seria o mais leve. Então, os graus de risco, eles foram determinados dessa forma, de 1 a 5, conforme severidade, ocorrência e detecção. E o índice de criticidade, ele foi o produto dessa multiplicação entre as três classificações de risco, e eles são classificados como triviais, toleráveis, moderados, graves e intoleráveis. Nos resultados, foram identificados 25 riscos ocupacionais, claro que em cada categoria, dentre as categorias selecionadas, né, físico, químico, mas foram 25 riscos ocupacionais verificados. 8% foram considerados triviais, que não necessitam de condutas preventivas e detecção, apenas o uso de EPIs da atividade seriam suficientes para conter os danos relacionados. E quando avaliados os riscos toleráveis e moderados, representam 28% cada um, e precisam ser designados prazos para a solução desses riscos. E a representatividade de 20% são os riscos graves e 16% aos intoleráveis. E em ambos os casos é preciso aplicar condutas corretivas e preventivas imediatas antes da execução dos trabalhos. Então, eu chamo atenção para esse percentual, porque apenas 8% são considerados triviais, que apenas com o uso de EPI as atividades seriam, os danos seriam contidos. Então, é muito importante que, principalmente nessa atividade nova, né, relativamente nova da instalação fotovoltaica, seja avaliado mais rigorosamente a aplicação das normas regulamentadoras. Aqui são os meus resultados referentes aos tipos de risco, os riscos ocupacionais, os efeitos, as causas,
o índice de criticidade e a sua classificação. Então, vou dar alguns exemplos. Os riscos físicos, nós temos os ruídos, vibrações, calor, frio, radiação não ionizante, umidade, excesso de iluminação natural, choque. Dos químicos, gases e vapores tóxicos, poeiras e agrotóxicos. Por quê? Da parte química, a gente tem também exposições periódicas, por exemplo, ali das poeiras, por se tratar de trabalhos a céu aberto, em épocas secas, o trabalhador estará disposto a mais poeiras no ambiente. Já em relação aos agrotóxicos, em trabalhos em áreas rurais, não é sempre que será realizada uma instalação fotovoltaica na área rural, mas quando for, pode estar sujeito também a esse risco ocupacional. Sobre o excesso de iluminação natural, nós temos a exposição ao sol, que pode causar efeitos diversos, como ofuscamento, dores de cabeça, e assim segue, mas foram avaliados esses 25 riscos de acordo com a sua categoria. Nos riscos de acidente, nós temos trabalhos em superfícies escorregadias, arranjo físico inadequado, quedas, materiais e equipamentos inadequados, instalações elétricas, acidentes de trânsito, atropelamento, animais peçonhentos. E nesses riscos de acidentes, principalmente eu quero chamar atenção, porque a maioria dos riscos identificados são intoleráveis. Então, riscos de acidente para essa atividade são muito consideráveis. Sobre os biológicos, é contato com bactérias, vírus e fungos, principalmente com contato com diferentes tipos de pessoas, denominados contratantes. Apesar de ser tolerável, poder ser controlado, não ficam sempre muito próximos, enfim, é um risco que deve ser considerado. E sobre os ergonômicos, eles são moderados, porque eles têm formas de serem mitigados, mas mesmo assim devem ser considerados, são eles: esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de pesos, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, principalmente nas altas demandas de instalações, e a postura inadequada, que pode causar o desconforto postural, além, é claro, de cansaço, lesões, que devem ser consideradas. Então, as conclusões desse trabalho, que através da análise preliminar de riscos relacionados às instalações fotovoltaicas, foi possível realizar a aferição dos riscos ocupacionais existentes e as oportunidades de melhoria, tornando o estudo uma ferramenta de gestão que pode ser aplicada a qualquer instalação fotovoltaica, contribuindo para a diminuição dos índices de acidentes e mortes relacionadas às atividades em altura. As normas regulamentadoras são ferramentas cruciais para a garantia da saúde e segurança do trabalho nas instalações fotovoltaicas. As normas, principalmente a 10 e a 35, são comumente relacionadas a este tipo de prestação de serviço. No entanto, NR 6, 12, 15, 16 e 17 também devem ser atendidas nas instalações, tendo em vista os riscos, os 25 riscos identificados para essa atividade. Aqui eu trago por que cada uma dessas NRs. Então, em NR6, referente ao uso de EPIs, NR10 para segurança em instalações elétricas, 12 para adequação dos maquinários e equipamentos utilizados nas instalações, 15 com a finalidade de respeitar os limites de tolerância para atividades relacionadas a operações insalubres, 16 para as atividades com grau de periculosidade, 17 boas práticas de ergonomia e 35 trabalho em altura. Então, de acordo com os riscos identificados, são essas as normas regulamentadoras que precisariam ser atendidas com maior rigor, e não só a NR10 e NR35, como é comumente cobrado nas instalações fotovoltaicas. É todo um conjunto, principalmente por ser uma atividade que inclui muitos riscos de acidentes e muitos riscos de moderados a intoleráveis, com grandes percentuais. As minhas referências e meu agradecimento a todos que estão assistindo essa apresentação. Muito obrigada, estou à disposição para quaisquer dúvidas.